E aí, galera, tudo bem com vocês? Beleza? Então vamos lá para a reta final das reações orgânicas, parte 3. Assim como a gente aprendeu que o alqueno ele pode sofrer uma reação de adição, quebra a ligação π, um átomo entra em um carbono, outro átomo entra no outro carbono, de uma maneira muito similar ocorre a adição em alquinos ou alcinos. Você vai perceber que é muito parecido. Então vamos lá. Aqui, genericamente falando, você tem uma ligação tripla e você vai adicionar uma substância AB. Então, mais uma vez, quebra uma ligação π, adiciona o A de um lado e o B do outro. Mas perceba que, ao adicionar o AB, continua tendo uma ligação dupla, ou seja, ainda tem mais uma ligação π. Ora, se tiver mais, se tiver ainda um pouco do reagente AB, é possível novamente quebrar a ligação π, adicionar mais um A e mais um B, produzindo esta substância. Ou seja, o que você já pode perceber? Que quando você tem um alquino ou alcino e você adiciona as ligações π, uma determinada substância, você tem que ficar muito atento à quantidade. Se for um mol, por exemplo, então adiciona, mas continua tendo a ligação dupla. Mas se você adicionar 2 mol de AB, você vai obter uma cadeia saturada, ok? Então vamos lá. Hidrogenação catalítica. Ora, hidrogenação catalítica a gente viu nos alquenos, mas vamos lá. Aqui você está vendo a molécula de etino, 2 carbonos, et, uma ligação tripla, etino. Então vamos hidrogenar usando níquel como catalisador. Ok, quebra a π, o hidrogênio entra de um lado, o outro hidrogênio entra do outro. Então nós produzimos o eteno, cujo apelido é etileno. Vale a pena lembrar que o apelido do etino é acetileno. É aquele gás que é usado para fazer solda, quando a pessoa usa um maçarico para soldar metal, é o gás acetileno. Acetileno é o apelido do etino. E o gás eteno tem o apelido de etileno, ok? Esse gás ele está envolvido no amadurecimento de frutas verdes, ok? Muito bem, mas se você adicionar mais hidrogênio neste alqueno, você consegue obter o alcano. Então aqui na segunda equação, você obteve o eteno, hidrogenou ele, e, portanto, ele virou etano. Então, com 1 mol de H2, você faz o alquino virar alqueno. Mas se você usar 2 mol de H2, a partir do alquino, você faz ele se transformar em alcano. Tudo bem, gente? Então, é só prestar atenção na quantidade daquela substância que você está adicionando ao alquino, ok? Vamos lá. Adição de halogênios. Você vai perceber que é muito semelhante. Então vamos lá. Vamos recomeçar com o etino. Vamos adicionar nele gás cloro. Mais uma vez, a π quebra, entra um cloro do lado, entra um cloro do outro. Então aqui, você produziu vamos treinar o nome, 1,2 de cloro eteno. Ok. Agora, mais uma vez, se você adicionar, ao invés de adicionar 1 mol, adicionar 2 mol de Cl2 neste alquino, ora, ele se transforma no alqueno, na verdade não é um alqueno, ele se transforma num dialeto cuja cadeia é insaturada, mas enfim, esse dialeto, de cadeia insaturada, ele vai reagir com mais Cl2 e mais uma vez vai romper a ligação π, entra um cloro de um lado e entra um cloro do outro. Ok, gente? Então você obteria aqui o 1,1,2,2 tetracloroetano. 1,1,2,2 tetracloroetano. Ok? Muito bem. Agora, perceba. Vamos ver se continua a mesma coisa, se vai ter que pensar alguma coisa diferente. Vamos analisar. Agora, a gente hidrogenou, depois a gente halogenou. Agora nós vamos adicionar haleto de hidrogênio, ou seja, HX, onde X é flúor, cloro, bromo ou iodo. Então vamos lá. Você tem mais uma vez aqui como exemplo o etino, vamos jogar nele HCl. Quebra a π,
entra um H de um lado, entra o cloro do outro, formando o cloro eteno. Ok, pessoal? Então, nada novo acontecendo. Só uma curiosidade, o cloro eteno também pode ser chamado cloreto de vinila, uma vez que esse aqui é o radical do eteno, né? Lembra? O radical do eteno chama vinil. Ok. Mas agora, presta atenção, gente, o que vai acontecer. Pega o pega o cloro eteno, traz ele para cá, ok? Então, estamos com ele aqui embaixo, ok? Agora, presta atenção, hein? Matéria que a gente viu na outra videoaula. Você tem aqui o cloro eteno. Vamos, então, adicionar HCl a ele. Vocês lembram da regra de Markov-Nikov? Que o hidrogênio, qual que é o produto principal? O produto principal vai ser aquele no qual o hidrogênio é adicionado ao carbono mais hidrogenado. Aqui tem um hidrogênio no carbono da direita e no carbono da esquerda tem 2 hidrogênios. Regra de Markov-Nikov. Por isso que nesse slide está mostrando somente este produto. Então, repetindo, você adicionou HCl a esta molécula, quebrou a pi, mas o hidrogênio predominantemente entra no carbono mais hidrogenado. Vocês estão vendo que ele entrou aqui, ó? Então, consequentemente, o cloro ele é adicionado ao mesmo carbono que tinha, né, que já tinha adicionado a ele o outro cloro. Então é isso, gente. Eu queria ler aqui com vocês, aqui, ó, tá escrito aqui, dialeto geminal. O que significa dialeto geminal? Lembra a palavra gêmeos, né? Gêmeos da mesma barriga. Vamos fazer aqui uma analogia, né? Você tem 2 irmãos gêmeos, né? Eles nasceram no mesmo parto, né? Da mesma barriga da mulher. Então, quando se diz que são halogênios aletos geminais, significa que os 2 halogênios estão no mesmo carbono. Ok? A gente viu lá na outra videoaula dialetos vicinais, onde um halogênio entra em um carbono e o outro halogênio entra no carbono vizinho. Ok, pessoal? Então, viram que a gente usou regra de Markov-Nikov? Muito bem. Vamos lá. Vamos continuar, então, usando a regra de Markov-Nikov. Só que agora, a gente vai adicionar ao alquino, nós vamos adicionar água. Então, vamos lá, gente. Atenção que vai aparecer uma novidade aqui para vocês, ó. Então vamos, como sempre, quebra π, o H entra nesse carbono e o OH entra nesse carbono. Aqui a gente não usou Markov-Nikov porque tem um H do lado esquerdo e tem um H do lado direito. Perceberam? Aqui a gente não usou a regra de Markov-Nikov. Agora olha que interessante. Quando o H entra aqui no carbono da esquerda e o H no carbono da direita, presta atenção, gente, isso aqui não é um álcool. Lembra que o OH ligado em carbono saturado chama enol? Se você não lembra essa função orgânica, E significa ligação dupla entre os 2 carbonos. E lembra alceno, alqueno. E ol, obviamente, hidroxila. Lembra hidroxila, né? Pode ser de álcool, pode ser de fenol. E aqui, neste caso especificamente, hidroxila ligada num carbono insaturado, portanto um carbono de ligação dupla, não é um fenol e muito menos um álcool, é um enol, tá, gente? Muita atenção a essa função orgânica. Mas veja bem, se você já aprendeu isomeria, você não vai se assustar com isso. Se alguém não conhece isomeria ainda, fique tranquilo, existem videoaulas sobre isomeria, tá? Então, no meu próprio canal, né, eu tenho videoaulas também sobre isomeria plana e isomeria espacial. Mas vamos lá. O enol, o que significa o enol? Hidroxila ligada num carbono de dupla. Sabe-se, pessoal, que um enol, ele sempre está num equilíbrio dinâmico, ou seja, ele se transforma, né, espontaneamente num aldeído. Vamos explicar por quê. Se esse OH está no carbono que está na ponta, esse enol ele fica o tempo todo se transformando num equilíbrio dinâmico com um aldeído. Mas, professor, por que vira aldeído e não vira cetona? Porque se a hidroxila está ligada num carbono da ponta, portanto um carbono primário, então esse enol fica em equilíbrio dinâmico com um
aldeído. Ô, gente, veja bem, esse O está na ponta. Por que o O haveria de sair deste lugar? Agora, atenção aqui embaixo, gente. Nós vamos trabalhar duas coisas. Regra de Markov-Nikov e, em seguida, a questão da isomeria. Essa isomeria, eu não citei o nome dela, se chama tautomeria. Tautomeria é quando um enol está em equilíbrio dinâmico, portanto, se transformando o tempo todo reversivelmente, ok? Reversivelmente no aldeído. E o segundo exemplo, propeno. Ok, desculpa, propino, né, gente? Aqui é o etino, aqui é o propino, alquino. Vamos lá. 3 carbonos, prop, tem uma ligação tripla, propino. Vamos então adicionar água, hidratar. Quebra π. No entanto, perceba que agora o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Perceba que o carbono da esquerda, desta ligação tripla, não tem H. Então, entenderam, gente? O hidrogênio entrou no carbono da direita porque é o carbono mais hidrogenado. Ok? Aqui, ó, ele entrou aqui, ó. Tá ok? E, consequentemente, o H entra no carbono do meio. Muito bem. De novo, você tem aquela função orgânica que a gente enfatizou muito em cima, o enol. O H ligado no carbono que tem dupla. Enol. Agora, gente, este enol, tal qual o colega dele em cima, vai entrar num equilíbrio dinâmico, um fenômeno reversível, espontâneo, e ele vai se transformar em quem? Ele não se transforma agora num aldeído porque a hidroxila está ligada num carbono secundário. Se a hidroxila está ligada num carbono secundário, você espera que esse enol ele se transforme o tempo todo espontaneamente num equilíbrio dinâmico em quem, gente? Ele se transforma numa cetona. Veja bem aqui, olha lá, porque a hidroxila está ligada no carbono secundário, então você obtém uma cetona, tá? E essa cetona, mesma coisa, ela entra em equilíbrio dinâmico com o seu enol. Ok, pessoal? Bom, galera, tranquilo até aí? Vamos lá. Só um instante. E aí, agora a gente está na reta final, a gente vai trabalhar algumas coisas curiosas agora. Por exemplo, substâncias aromáticas, é muito difícil elas sofrerem reações de adição. Eu vou explicar por quê, gente. A substância aromática, você lembra que ela tem o efeito, aquele fenômeno chamado ressonância? O que vem a ser ressonância? Deslocalização dos elétrons π. A gente sabe que os anéis aromáticos, eles não têm os elétrons π fixos nestas posições que eu estou apontando aqui para vocês, lembra? Tanto que a gente até mostra com um círculo no meio, indicando que há uma deslocalização dos elétrons π. Ora, o que isso tem a ver com isso aqui? A aromaticidade, que tem a ver com essa ressonância, com essa deslocalização de elétrons π, a aromaticidade traz estabilidade à molécula. Portanto, se uma molécula é aromática, para a gente imaginar que nós vamos reagir essa molécula adicionando nela alguma coisa, ela vai deixar de ser aromática. E se ela deixar de ser aromática, ela está diminuindo a estabilidade que ela tinha. Então, gente, por isso que está escrito forçando a adição em aromáticos. Não é uma reação simples. Você tem que forçar, porque o aromático vai perder a sua aromaticidade, esta ressonância, deslocalização de elétrons π. Mas é impossível? Não. Se você pegar o benzeno e hidrogená-lo com 3 mol de H2, você tem que usar alta pressão, alta temperatura e catalisador. Nessas condições extremas, você vai adicionar 6 hidrogênios, né, nas 6 posições contendo carbono. Tanto que você consegue obter o ciclohexano, ok? Hidrogenação do benzeno. Vamos ao exemplo de baixo. Aqui você tem um benzeno novamente. Então, se você quiser halogenar totalmente o benzeno, ou seja, jogando nele 3Cl2, né? Ou seja, você joga 6 cloros, aí você obtém o 1,2,3,4,5,6 hexacloro ciclohexano, que é, gente, o inseticida BHC, tá? Cuidado, esse aqui não é o DDT. DDT é outra molécula, esse aqui é o inseticida BHC. Para que isso aconteça,
você não está mexendo na estabilidade do anel aromático, na aromaticidade dele, você tem que usar condições um pouco mais enérgicas. Tem que usar luz, tem que usar temperatura alta, mas você consegue halogenar um anel aromático. Tá ok, gente? Interessante, né? Agora aqui é outro detalhe interessante, né? Sobre o fato do anel, quando ele é pequeno, existe uma tensão dentro dele. E, portanto, quando o anel ele é pequeno, quando ele reage, se ele for pequeno, ele vai ter uma tendência de abrir. Nós vamos entender por quê. Ciclanos, ou seja, um alcano de cadeia fechada, um alcano de cadeia cíclica, tá, gente? Ciclano. Aqui nós vamos comparar a tendência do ciclano de sofrer uma reação de adição ou então de substituição. Substituição é quando entra um átomo, mas sai um átomo daquela molécula orgânica. Adição não, né? Adição apenas adiciona uma substância àquela molécula orgânica, ok? Vamos lá. Os ciclanos de 3 e 4 carbonos, né, ou seja, cadeias muito pequenas, apresentam uma tendência para sofrer reações de adição. Porém, nestas reações de adição, ocorre o rompimento do ciclo, o anel se abre, e você vai entender por quê. Vamos começar aqui. Esse é o ciclo propano, você está bromando ele. Então, não tem problema, vai reagir. Só que quando reage, gente, o ciclo se abre, ou seja, quebra aquela ligação covalente entre os dois carbonos, a molécula se abre e um bromo entra num carbono e o outro bromo é adicionado ao outro carbono, ok? Então tá aqui, ok. Vamos treinar o nome? 1,3 dibromo propano. Adicionou? Adicionou, mas abriu a cadeia fechada. Ciclobutano é a mesma coisa. Quando você halogena usando bromo ao ciclobutano, quebra o anel, entra um bromo num carbono, o outro no outro, e você obtém o 1,4 dibromobutano. Sofreu reação de adição, porém abrindo o anel. Mas, professor, esse ainda não explicou por que está abrindo o anel. Dá uma olhada aqui, gente. Você aprendeu que o carbono saturado, ele tem hibridação sp3 e ele tem geometria tetraédrica. E, portanto, o carbono saturado de geometria tetraédrica, os ângulos, né, entre as ligações valem 109 graus e 28. Vamos falar 109 graus, que anda mais depressa. Então, são ângulos de um tetraedro, que é uma figura espacial, ok? Ué, pessoal, você lembra ali atrás, no ciclopropano, os carbonos também são saturados? Eles não são sp3, mas o ângulo de um triângulo equilátero, os ângulos internos não valem 60 graus? Esse ângulo não está muito distante de 109? E no ciclobutano, os ângulos internos não valem 90 graus? Concorda que também esse ângulo está bem distante do ângulo padrão de um carbono saturado, que é 109 graus? Portanto, essas moléculas, elas têm uma tensão angular muito grande. A molécula é tensa, porque o carbono ele está numa estrutura cujos ângulos estão muito longe do ângulo normal do carbono tetraédrico. Então, por isso que tem uma tendência de abrir o anel e sofrer de adição. Mas o anel se abre, a tendência ao rompimento do ciclo. Entenderam por quê? Já o ciclano de 5 e 6 carbonos, pessoal, como a gente vai ver aqui o ângulo, vamos aproveitar e ver? Aqui você está vendo o ciclopentano. Interessante que quando você halogena ele usando bromo, perceba, agora não quebrou o anel. Por quê? Porque o carbono tetraédrico, o ângulo é 109 graus, mas o ângulo interno de um pentágono, concorda que o ciclopentano é um pentágono? Vale 108 graus, que é um ângulo muito próximo do ângulo 109 graus. Existe tensão dentro do anel? Praticamente nenhuma, é desprezível. Portanto, neste caso, quando você joga bromo, apenas um átomo de bromo entra e um hidrogênio sai. Então vamos acompanhar. Um bromo entrando, você obtém o bromo ciclopentano.
Mas você lembra que um H sai? Porque, claro, tem que sair um H para o bromo entrar, porque o carbono liga 4 vezes. Esse hidrogênio que sai, junto com o bromo que não entrou, forma HBr. Portanto, uma reação que houve troca, substituição. Ok, pessoal? Bom, gente, então vamos à reta final. Aqui é a mesma coisa. Você tem o ciclo hexano, você está halogenando ele. É necessário que a molécula se abra? Não. Aí não existe tensão aqui dentro do anel. Então, mais uma vez, sai um H e entra um bromo. O H que sai com bromo que não entra forma o produto HBr, que é um produto inorgânico, e a gente obtém um alcano, né, de cadeia fechada halogenado. Vamos treinar o nome? Bromo ciclohexano. Finalmente, gente, aqui só em nível de curiosidade, o ciclohexano, ele existe em 2 conformações. Curioso, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha que interessante, o ciclohexano, e é claro, essa molécula aqui também que foi produzida, ela pode existir de 2 formas. Na forma de cadeira, você consegue imaginar que isso aqui é uma cadeira de dentista, aqui, ó, né? Imagina que você está com um pé aqui, ó, né? Você está com os pés aqui, então, olha lá, é tipo uma cadeira de dentista, ó, você está sentado aqui, ok, gente? Então, a gente fala com formação de cadeira, ou então o ciclohexano, essas extremidades, elas, né, cadeira seria assim, né? Deixa eu dar uma melhorada aqui, né? Tomei, né, cadeira, seria assim, né? Aqui, ó. Aqui tá e para cá. E o bote seria assim, né? Não tô ajudando muito não, né? Mais ou menos, né, gente? Aqui, ó, bote, né? Com formação em barco ou bote. Então você percebe que é quando as 2 extremidades aqui, ó, uma extremidade tá para cima, aqui, ó, tá vendo? E a outra extremidade também tá para cima. Lembra um bote, né? Lembra um barco. Tá, gente? Os ângulos valem 109 graus. Em ciclanos, né, de 6 carbonos, né, ciclohexanos, por exemplo, não há tendência ao rompimento do ciclo. Ok, pessoal? Galera, então muito obrigado aí pela sua atenção, pela sua paciência e até a próxima videoaula, se Deus quiser, tá? Valeu, muito obrigado. Até a próxima para vocês. Tchau, tudo de bom.